Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar dos comandos que estão dentro da barra ribbon na parte modify, tá? Modificar, que são esses comandos aqui, ó. Ok? Então nós vamos começar aqui desenhando, por exemplo, um círculo, tá? Básico, com qualquer raio, 56, por exemplo, 80 aqui de raio. E aí, vamos supor que eu quero mover, tá, esse objeto de um ponto para outro. Eu tenho a opção, por exemplo, de clicar no objeto, clicar no centro, sempre com o botão esquerdo do mouse, e jogar isso para o local que eu quero, né, para a direita, para a esquerda, assim, o lugar que eu quiser. Mas eu tenho a opção também de, por exemplo, clicar nesse comandinho Move, tá? Vou selecionar, especificar o ponto base, então, supondo que eu queira que o meu ponto base seja o centro, ou o ponto base seja esse ponto aqui, mais externo, né? Eu posso clicar aqui e arrastar para onde eu quiser também. Tá? Então esse é o comandinho Move. Já o comandinho Copy, que é o de baixo, se eu digitar a letra C no teclado, vai aparecer Copy aqui, ó, tá vendo? Então, cliquei em Copy, ele vai dar esse ponteiro, esse quadradinho, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar um objeto. O objeto é o círculo. Então, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, em cima, selecionei o objeto. Só que agora eu preciso apertar a tecla Enter, tá? Então, aperto a tecla Enter. E agora ele fala o seguinte, ó, especifique o ponto base. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu passo o mouse no círculo, ele vai me dar o centro, certo? Esse pode ser o meu ponto base. Então, a partir desse ponto, eu vou fazer várias cópias a uma distância desse círculo. Então, clico aqui e arrasto para fora. Ó. Então, fiz a primeira cópia nessa distância, por exemplo, certo? Aí eu vou fazer a segunda cópia agora. Continuo. Fiz a segunda cópia nessa distância. Continuo. E assim por diante. Vou fazendo as minhas cópias. Se eu quiser cancelar, basta eu apertar o ESC do teclado e aí ele cancelou. E aí eu fiz as cópias que eu queria. Certo? Isso serve para qualquer lado. Fazer minha cópia para qualquer lado, aí não tem problema. Ok? Esse é o comando copy. O comando stretch, por exemplo, vou clicar aqui em stretch, ele vai pedir para selecionar um objeto, selecionei o objeto, vou ter que apertar um enter, apertei o enter, ele fala, seleciona um ponto base. Então o ponto base aqui, por exemplo, vou pegar o centro do círculo, clico aqui e arrasto para um outro lado. Pronto, então ele faz essa movimentação, tá, de um objeto para um lado para outro, tá? Ok, o comando rotacionar, por comando rotacionar eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui um retângulo, tá? Então vou clicar aqui em retângulo, fazer qualquer medida, e aí eu vou selecionar rotação, então, rotacionar. Ele vai dar o ponteiro quadradinho, e eu preciso selecionar o meu objeto, então seleciono com o ponteiro com o botão esquerdo do mouse, né? Em cima do objeto, tenho que dar um Enter agora, dei um Enter, ele vai falar o seguinte, selecione, especifique um ponto que você vai usar como fixo para rotacionar em torno daquele ponto. Então, se eu escolher, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Cliquei com o botão esquerdo do mouse e agora ele fala o seguinte, especifique a rotação, o ângulo. E aí, você vai girar o objeto com o mouse. Tá? Você pode afastar um pouco do centro aqui, ó, do giro, para ele girar mais fácil. E aí você vai colocar o ângulo que você quer. Então, por exemplo, aqui, esse tá bom para mim aqui, por exemplo. Mas se eu não quiser fazer isso, eu simplesmente vou digitar um valor, né? 45 graus, por exemplo, e dou um Enter.
Pronto, ele fez aí, ó, para baixo, tá? Vamos fazer um outro aqui. Vou clicar de novo em Rotate, clicar no objeto, dar um Enter, clicar aqui, e agora, ó, tá vendo? 45 para cima. Vou digitar, por exemplo, menos 45. Vamos ver o que ele vai dar. Isso, menos 45 ele vai girar para o outro lado, tá? 45 ele girou para baixo, mas ele fez o giro, tá? Mas não necessariamente o seu ponto de rotação tem que ser o centro, ou o vértice aqui, tá? Você pode jogar um ponto aqui para baixo, ó, certo? Ele vai girar em torno de um centro ali, ó. Tudo bem? Você pode fazer isso também. Então esse é o comando Rotate. Vamos para o comando Mirror. O comando Mirror ele vai espelhar. Então, por exemplo, vou clicar aqui antes de isso, eu vou só apagar isso daqui. Então vamos supor que eu quero criar um polígono de 6 lados, inscrito. Então está aqui o meu polígono. E aí eu quero, por exemplo, copiar esse polígono aqui desse lado. Tá? Mas eu não quero fazer uma cópia, eu quero espelhar em relação a um plano. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma linha a uma certa distância. Então, o centro dele está aqui, ó, certo? Vamos supor que eu queira criar uma linha que ela está a 1000, vou colocar aqui, vamos supor que a gente está trabalhando aqui em metros, né? Então, 1210 metros, esse ponto aqui, tá? Esse ponto final, eu tenho exatamente aqui, eu tenho um plano. Meu objeto está aqui, certo? O centro dele está a 1200 e pouco metros desse plano. Então vamos supor que eu quero copiar esse objeto para o lado de lá, espelhando ele. Eu quero que ele seja simétrico, né? Não é simplesmente copiar e jogar ele para esse lado. Eu quero que ele esteja do outro lado, mas eu quero que ele esteja simétrico em relação a essa linha. Então eu vou usar o comando Mirror. Vou clicar aqui, selecionar o objeto, vou dar um Enter, teclado, vou especificar, por exemplo, o primeiro ponto do espelho, que seria aqui, e o segundo ponto, que seria aqui. Mas quando eu já faço isso, ele já espelha, tá vendo? Clico aqui e ele vai pedir aqui, apaga ou mantém. Vou colocar, não precisa apagar o objeto que estava anteriormente, tá? Então o que ele fez? Ele copiou para esse lado, só que ele fez uma simetria do objeto em relação a essa linha. Então esse é o comando Mirror. Tá? Se você, por exemplo, tivesse aqui vários objetos, certo? E todas as formas, todos os tamanhos. Vou pegar uma elipse também. Então tem esses objetos aqui, eu quero espelhar para o outro lado, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu vou selecionar esses objetos, apertar o comando Mirror, né? E aí eu vou clicar aqui nesse ponto e ele copiou espelhando para o outro lado, tá vendo? Tudo foi copiado. Não quero apagar esse lado, quero deixar. Então você faz isso com vários objetos. Beleza? Então esse é o espelhamento. O comando escala. Então vamos supor que você tem um objeto aí, ele tem essas dimensões, né? E eu quero aumentar o objeto, por exemplo. Então venho no comando escala. Vou selecionar um objeto, apertar a tecla Enter. E aí eu vou especificar um ponto base. Posso pegar esse ponto aqui, por exemplo, ou esse. Clico aqui, vou aumentar o objeto em relação a ele ali.
ele vai pedir, por exemplo, o fator de escala, tá? Se você colocar, por exemplo, o fator de escala aqui nessa linha de comando, né? 1, por exemplo, ele vai manter o padrão, tá? Ele vai ficar com o mesmo tamanho. Se eu colocar, por exemplo, de novo, ó, clico aqui, dou um Enter, seleciono aqui. Se eu coloco um fator de escala, por exemplo, vou digitar aqui, por exemplo, 3, dou um Enter, ele aumentou 3 vezes o tamanho do objeto, certo? E se eu quiser reduzir, se eu quiser reduzir, basta eu colocar um número quebrado, por exemplo. Então vou desenhar um retângulo aqui, em escala, né? Seleciono, dou Enter, coloco o ponto base, e aqui eu vou colocar, por exemplo, um fator de escala 0,5. Então, estou dividindo aí por 2, né? Dou Enter. Ok? Então, ele reduziu, por exemplo, pela metade o objeto, né? Ok? Então, esse é o comandinho em escala. Outro comando que a gente vai usar muito é esse comando trim. O trim aqui, ele tem, por exemplo, clicando aqui, ele vai pedir para você selecionar o objeto. Ó, selecionei, ele apagou. Tá? Em alguns casos, tá? Dependendo do tipo de comando aí que a gente está dando, você vai clicar, por exemplo, aqui, ele não vai apagar totalmente. Você vai ter que dar a tecla Enter depois. Tá? Tem outras formas aqui, eu tenho corte de arestas, por exemplo, clico ali, né? Clico aqui, dou um Enter, e aí, deixa eu ver se ele fez certo aqui, vou fazer de novo. Então, cortar arestas, clico aqui, seleciono o objeto, Enter, e ele cortou. Existem outras possibilidades aqui, tá? De você usar dentro da ferramenta Trim, que é para apagar, tá? Mas basicamente o que a gente usa é simplesmente apagar realmente um objeto direto, né? Então bastou você clicar ali, ele já vai apagando o objeto, certo? Então essa é a ferramenta Trim, tá? Mas você pode utilizar esses outros comandinhos dentro dele, tá? A gente está vendo comandos básicos aqui, então em outras oportunidades a gente vai falar disso aqui. Outra ferramenta que tem dentro do Trim aqui, ó, é a Extend. Então, se você clicar nela, o que ela faz? Ela estende um objeto. Então tem aqui essa linha, tá vendo? Se eu quisesse que essa linha fechasse aqui, bastaria eu passar o mouse aqui, por exemplo, clicar, e ela já fechou. Então Enter, né? E ela já fechou a linha, estendeu a linha, tá bom? Outro comando que a gente vai usar é esse comando, o fillet. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um retângulo. O fillet ele vai arredondar cantos. Então, se eu clicar aqui em fillet, vou apenas clicar nesse lado, né? Aí ele fala aqui para eu inserir um raio. Então eu venho aqui embaixo, ó, clico em raio, né? E vou digitar um raio que eu quero, por exemplo. Vou colocar um valor 20 aqui. Não sei se é muito grande, tá? E aí eu trago para cá, por exemplo. Ou eu posso dar um Enter direto, tá? Coloquei 20, dou um Enter, trago para cá. E ele já deveria ter alterado. Deixa eu ver se ele mudou aqui. Ficou pequeno ou não. Isso, ele já fez, ó. Aqui o nosso raio está bem pequeno, tá? Ok? Vamos aumentar aí o valor. Então, ó, seleciono o objeto, venho aqui em raio, coloco o valor, vou botar aí 70, dou um Enter, venho aqui para o outro lado, e aí ele já fez a alteração do raio aqui, ó. Tá vendo? Então, basicamente é isso.
o fillet ele altera curvaturas aí, ele transforma um vértice em uma curvatura. Tem também a opção de chanfro, tá, pessoal? O chanfro faz a mesma coisa, só que ele deixa cortado uma parte. Então eu vou clicar de novo aqui, dá um Enter. A distância você pode colocar ângulo ou distância. Se eu colocar ângulo, por exemplo, posso colocar 45 graus, que são os chanfros. Geralmente eles são 45 graus. Né? Dou um Enter, ele especifica o ângulo da primeira linha. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar para dentro aqui, tá? Na verdade ele já deu essa medida, mas deixa eu refazer aqui como foi. Chanfro, então seleciono aqui a primeira linha, dou um Enter. Vou colocar aqui distância. Eu posso colocar a distância que eu quiser, tá vendo? Ó, desse ponto para trás. Especifiquei até aqui, por exemplo. Especifica o segundo ponto. Então, segundo ponto, arrasto para cá. E ele fez. Beleza? Ó, deu um Enter. Então você precisa sempre selecionar a primeira linha, desse ponto para a esquerda, desse ponto para baixo. E aí ele faz o chanfro. Ok? Vou fazer novamente aqui, ó. Então seleciono uma linha, dou um Enter. Seleciono a distância, clico aqui e arrasto para um lado. Depois volto aqui, arrasto para o outro lado, uma distância que eu queira, né? Clico e ele já fez o chanfro. E aí você pode fazer isso com ângulo também, tá, pessoal? Que basicamente é a mesma coisa. Deixa eu ver se a gente vou desenhar, se a gente consegue fazer aqui, tá? Então, chanfro. Clico num lado, dou um Enter. Vou entrar aqui com ângulo. Ele fala assim, especifique o comprimento da primeira linha. Então, vou clicar aqui para esse lado. Agora, especifique o peito da segunda linha. Aqui para cá. Que precisa ser a mesma distância, tá, pessoal? Porque se você fizer a distância diferente, né, não é 45 graus. Então, por isso que não dá certo. Então, quando eu cliquei aqui para a esquerda, devia ter colocado uma distância X, para baixo também deveria ser X. E aí o ângulo daria certinho, tá? Ele faria o chanfro. Por isso que ele está dando errado aqui, ó. Então você tem que se atentar para isso, tá? Colocou o ângulo, ele vai pedir uma distância para a esquerda e para baixo. Tem que ser a mesma distância. E aí ele faz o chanfro a 45 graus. Ok? Maravilha. Bom, para fechar aqui os comandos, a gente vai falar agora do array, que é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui o seguinte problema. Você precisa multiplicar isso daqui em várias partes, para a direita e para baixo. Então eu vou usar esse comandinho array. Então o que ele faz? Clicando nele, ó, vou selecionar, dar um Enter, e aí ele vai aparecer para mim automaticamente quantas colunas e quantas linhas eu tenho. Então eu tenho aqui 4 colunas. Se eu quiser colocar mais duas, por exemplo, colocar 6, vou apertar um Tab, ele aumentou. Se eu quiser colocar 6, 7 aqui, por exemplo, aperto o Tab, ele aumentou. Então eu consigo multiplicar isso daqui, certo? Eu consigo também alterar a distância entre as colunas, o espaçamento. Ó. Tá vendo? Aqui é 79 mil. Vamos supor que eu vou diminuir 10 vezes ali, certo? Ó, diminui o espaçamento ó, entre elas. Se eu colocar um zero aqui de novo, pôr um zero aqui, né? Opa, aí. Isso, voltou, demorou um pouquinho, mas voltou. Ok? Então, basicamente, esse é o comandinho que a gente tem para multiplicar, né, linhas aí, né, objetos em linhas e colunas, certo? Mas, se eu quiser, por exemplo,
Vamos supor que eu tenho um arco aqui. Vou criar um arco. Vou tirar isso aqui só. Isso. Vamos supor que eu criei um arco aqui, certo? E aí eu venho aqui com um círculo. Vou colocar um círculo de 2 pontos. Vou colocar tangente. Beleza? Especifique o raio. Vou colocar 50. Não sei se vai dar, esse valor tá bom. Vou criar. Deixa eu ver se dá certo aqui. Vou criar um círculo. E vou. Ok. Esse ponto e esse. Aqui é melhor. Eu vou fazer com 2 pontos mesmo, tá? Então vamos supor que eu cliquei aqui, arrastei, ó. Ok? Criei um objeto circular nesse arco. E eu quero reproduzir esse objeto ao longo dessa curva. Então eu vou usar esse comandinho, o Path Array, ok? Então primeiro eu vou selecionar o objeto, dar um Enter. Segundo eu vou selecionar o caminho, ok? Então ele já copiou basicamente 3 vezes o número do objeto, o número de itens, né? Então se eu quiser, por exemplo, aumentar esse número de itens para 5, por exemplo, dar um Tab. Vou deixar aqui associativo. Sim. Vou mandar para 6. Enter. Que eu já fiz antes, né? Ele já estava padronizado, mas eu posso alterar aqui. Vamos ver se ele vai fazer, tá? Não fez. Editar a fonte. Não. Bom, eu vou refazer aqui. Vou tirar esses objetos. Vou apagar aqui e vou refazer, tá? Só para ficar mais claro. Então tem um objeto, ó. Vou selecionar aqui comandinho Array, selecionar o objeto, dar um Enter, selecionar o caminho e está no padrão 3. 5. Ah tá, vou selecionar aqui, ó. 6. 3 aqui. 6. Aqui. Não consigo alterar. Isso que é o problema. Bom, mas vou tentar de novo, só ver se eu consigo alterar. Vou clicar aqui. Isso aí, vamos ver se vai dar certo agora.
6. O problema é que a alteração não está dando certo, mas esse é o caminho. Vou refazer o desenho aqui para ver se a gente consegue. Então, vou clicar aqui, fazer um arco de novo. Só quero ver se dá para alterar. Opa. Selecionar o objeto, Enter e o caminho. Ah, tá, ele mudou para 4. Se você, por exemplo, tem uma outra alternativa, tá? Se você, por exemplo, clicar nessa setinha aqui, você consegue aumentar o tamanho de elementos, ó, tá? Só que aí você vai reduzindo o intervalo entre eles, né? Isso é óbvio, né? Ok, ó, então você consegue aumentar o número de itens ali dessa forma. Aqui, se você clicar nesse botão ali, opa, esse aqui não tem a ver com o nosso. A gente não quer alterar isso, tá? Só quer alterar o valor ali de itens, ó. Mas eles estão fixos aí no caminho que você selecionou. Ok? Então, basicamente, esse é o comando array. E por último, temos aqui o polar array, né? Esse último aqui, ó. Então, vamos supor que eu criei um círculo. Eu venho aqui em array, vou selecionar um objeto, apertar um enter, aí ele vai pedir para selecionar uma curva, né? Eu precisaria de uma curva aqui, tá? Vou selecionar essa curva, por exemplo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o objeto em relação àquela curva. Tá? Eu vou fazer diferente aqui, que não está ficando legal. Vamos supor que eu tenha aqui uma curva e eu tenho um objeto aqui. Ok? Eu quero fazer um polar array. Então, vou selecionar primeiro meu objeto, ao Enter, e vou especificar o centro, o ponto central, que é esse aqui. Isso. Então, ele usa esse ponto central dessa circunferência, né, e faz o objeto ao redor. Então, essa é a ideia desse comando, né? Se eu alterar aqui, vamos ver se ele já faz, né? Alteração. Aí já faz isso. É que no outro caso, no outro comando que a gente fez, ele não estava alterando, tá? Mas ele tem que alterar. Conforme se eu mudar aqui, ó, ele vai fazer maior quantidade de objetos, né? 15, 14. Tá vendo? Aqui eu mudo um pouco a distância entre, né? Se eu colocar 20, por exemplo, ó, ele reduz aqui a distância. Esse outro aqui, 100, 130. Níveis 3, vamos colocar 60. Aqui ele vai aumentando o nível da linha, né? Que a gente está vendo aí. Ok, pessoal? Basicamente é isso também. Esse é o comandinho do Polar Array, né? Aqui a gente tem esse comandinho, o Erase, tá? Então, se eu, por exemplo, clicar nele, eu venho aqui nesse objeto, seleciono esse objeto, dou um Enter e ele apaga tudo. Ele tem um comando a mais, né, em relação ao comandinho trim,
que era só você clicar e apagava. E aqui o explode, o exemplo que a gente vai dar aqui, quando você cria um objeto, tá? Com o comandinho polyline, esse objeto é fechado. Se você passar o mouse, ele vai selecionar tudo. O comando explode, por exemplo, eu posso selecionar esse objeto, clicar aqui e ele divide, ele volta o comando, ele divide todo esse objeto em linhas novamente. Então ele transforma um objeto polyline em um objeto line, certo? E esse último comando nosso é o offset. O comando offset, ele copia objetos, por exemplo, então tem esse objeto aqui. Vou clicar em offset, vou selecionar, por exemplo, aqui o vértice desse nosso objeto, vou jogar isso aqui para fora. Eu quero copiar, por exemplo, até 87.3028, aqui. Cliquei. Vou selecionar de novo o objeto, dar um Enter. Na verdade, eu nem precisaria dar um Enter, né? Mas, então, o tanto que eu joguei para cima, ele já vai copiar, tá vendo? Isso aqui eu estou fazendo com uma linha, tá? Se eu fizesse, eu posso fazer com um objeto inteiro, selecionando ele inteiro. Então, ó, ele simplesmente copiou na medida que eu queria para fora, certo? Então, esse é o comandinho offset. Ó. Aí eu vou jogando quantas vezes eu quiser para fora, na medida que eu estipulei, certo? Se eu tiver, por exemplo, um retângulo aqui, eu vou selecionar ele inteiro, vou selecionar o offset, vou clicar aqui e vou jogar para cima um valor, tá? Esse valor aqui, ele já joga, copia ou para dentro ou para fora o valor que eu estipulei. Vou fazendo essa cópia. Ok, pessoal? Bom, então, basicamente, pessoal, esses são os comandos que a gente mais usa no AutoCAD. Em outra aula, tá? Eu vou especificar esses outros comandos que estão marcados aqui embaixo, tanto para o Draw quanto para o Modify. E a gente fica por aqui. E bons estudos, pessoal. Até a próxima.